Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Leonete Botelho, Marta Moitinho Oliveira. eu sou Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 29 de junho. Depois das notícias que davam como certo que António Costa poderia facilmente ser o próximo presidente do Conselho Europeu, se quisesse, o primeiro-ministro veio pôr água na fervura e disse ao público: eu sou o garante de estabilidade, já expliquei a todos que não aceitarei uma missão que ponha em causa a estabilidade em Portugal. Estará definitivamente encerrado este capítulo? Esta semana, Presidente e Governo, em peso, deslocaram-se a Pedrógão Grande para inaugurar o memorial de homenagem às vítimas dos incêndios de 2017. No dia 17 de junho, dia em que passaram mesmo os 6 anos da tragédia, o memorial foi aberto ao público sem a presença de qualquer entidade pública. Agora o Governo emendou a mão e Marcelo Rebelo de Sousa anunciou até que o próximo dia 10 de junho terá lugar na região. Por fim, do Fórum do BCE reunido esta semana em Sintra, saíram vários avisos impopulares. Christine Lagarde pediu aos vários governos que retirem os apoios que deram para combater a inflação, insistiu que as taxas de juros devem continuar altas e queixou-se que os salários estão a subir muito acima do que deviam. Bom, começando com estes temas todos e por António Costa, São José, tu que falaste com o Primeiro-Ministro e que deste a notícia de que Costa não quer nenhum cargo europeu, consideras que a polémica está encerrada? Quer dizer, a polémica encerrada nunca está, porque há de facto uma polémica sobre esta questão que de vez em quando regressa. Há aqui dois planos. Um plano é o plano do Primeiro-Ministro dizer o que diz em ONU, que não quer cumprir o mandato, quer concretizar a execução do PRR, quer que o PS ganhe eleições em 26, com ele ou com outra pessoa. Pronto. Isto é o que o Primeiro-Ministro diz agora. Não sabemos as circunstâncias do pós-europeias e nem sabemos se ele sequer será colocado à hipótese de ele ser convidado e dele voltar a equacionar e mudar de ideias para o que está a dizer hoje. Porque eu acho que o que ele está a dizer é convicto e não está a fazer nenhum jogo. Agora, porquê que esta polémica vai continuar? Vai continuar porque, ao fim de mais de 7 anos de poder, em que não há uma oposição com projeto alternativo, há uma espécie de uma vontade instalada entre os políticos, ou entre alguns políticos e também alguns comentadores, de tirar Costa do caminho. Pronto, há pessoas que estão fartas de António Costa, que não se revêem nele, por maioria de razão, os líderes e os dirigentes dos outros partidos, e, portanto, esta hipótese de ele ir para presidente do Conselho Europeu, ou para um qualquer cargo na União Europeia, ou no planeta Terra, ou no universo, não é? É uma forma de o tirar da frente. Porque a chave da vitória do PS, na maioria absoluta pelo menos, foi António Costa. E, portanto, esta polémica vai de vez em quando, penso eu, voltar a surgir, porque é uma forma de criar desgaste no governo, permitir voltar a vir à tona a possibilidade do Presidente dissolver a Assembleia, como prometeu-se António Costa abandonasse o mandato. Portanto, é uma forma de desgastar o próprio António Costa e o Governo, e é por isso que eu acho que há políticos e há dirigentes políticos que não vão deixar cair isto, e também comentadores e jornalistas. Leonete, a Teresa de Sousa esta semana no P24 dizia uma frase muito curiosa, que os políticos não são simples mortais como nós e que um dia fecham a porta, mas também facilmente a podem abrir no dia seguinte. Partilhas desta visão? Na premissa de que não são simples mortais como nós, não. Eles são tão mortais como qualquer pessoa e portanto, tão sujeitos também a erros e a contradições como qualquer pessoa, e portanto concordo com a segunda premissa, que é um dia fecham a porta e no outro abrem-na.
O que eu acho é que, de facto, pegando naquilo que a São José disse, há, por um lado, essa vontade de manter algum desgaste do Primeiro-Ministro em cima da mesa, porque ele é, de facto, o garante de estabilidade. E é essa a frase que ele diz à própria São José, não é outra. Ele não diz liminarmente que não aceitarei qualquer cargo europeu. O que me parece é que esse desgaste começa pelo próprio António Costa, ou seja, não é apenas uma arma da oposição. Acho que no momento em que se constituírem os órgãos do próximo elenco europeu, as eleições são em junho, esses cargos só vão estar preenchidos já depois de setembro, por alturas de setembro. Nessa altura, António Costa tem praticamente 9 anos de governação. E penso que para mim é claro que há algum desgaste do próprio Primeiro-Ministro na função. Acho perfeitamente humano e natural que ao fim de 9 anos num cargo executivo com esta exigência e com os desafios que ele teve, naturalmente, que teve muitos, têm sido mandatos bastante desafiadores, com pandemia e crises bancárias pelo meio e agora a guerra e a inflação, etc. Não vejo que não seja perfeitamente plausível que António Costa gostasse de fazer outra coisa. Compreendo isso perfeitamente, acho que é completamente humano e, portanto, acho que não é neste momento um timing político dizer que sim, quer dizer, que seria completamente absurdo fazê-lo, não é? Ele ou alguém. O que eu noto e anoto é que os socialistas estão muito cautelosos em relação a esse cenário. E ouvir o líder parlamentar dizer, como disse ontem, no final das jornadas, em entrevista à TSF, que bom, a decisão será do cidadão António Costa e será uma questão completamente pessoal, e também outros socialistas ilustres, como João Soares, que ninguém exclui esse cenário, ninguém. O que eles dizem declaração é que do Brilhante Dias é até muito surpreendente. Muito surpreendente. O cidadão António Costa decidirá como entender e é verdade. Isto é completamente verdade. E, portanto, o que para os socialistas é complicado é que, de facto, António Costa é o único garante da estabilidade, precisamente por causa do que o Presidente da República disse no dia da tomada de posse. E, portanto, se assim for, será obviamente a queda da maioria absoluta e eleições antecipadas. Há aqui talvez uma nuance sobre a qual não tem havido notícia, mas que não que pode se calhar fazer algum sentido pensarmos, que é, sendo os mandatos do Presidente do Conselho Europeu de 2 anos e meio, 2 anos e meio seria o prazo ideal para António Costa não entrar como Presidente do Conselho Europeu. Entrar depois a meio. E entrar depois a meio. Portanto, nós não sabemos, estamos muito longe desse cenário, não temos informação, aliás, nem faz sentido neste momento ter essa informação, mas tudo isto é bastante humano. Vamos continuar então a acompanhar. Bom, esta semana em Pedrógão, o Presidente da República tirou, por assim dizer, um coelho da cartola e anunciou o próximo 10 de junho nesta região que foi muito devastada pelos fogos. Marta, foi uma maneira de se redimir depois das ausências presidenciais e governamentais? Pareceu um bocado isso, sim. De facto é um coelho da cartola, até porque é um anúncio feito com 1 ano de antecedência em relação a umas comemorações que só acontecem daqui a 1 ano. Foi poucos dias depois de nós estarmos a comemorar o 10 de junho deste ano. O que pareceu era que, de alguma forma, com este anúncio, ele estava de alguma forma a tentar tapar, digamos assim, uma falha, um erro que era dele e do governo. Só que, por outro lado, também gostava de sublinhar uma coisa. O Presidente da República foi, durante várias vezes, um elemento muito presente em relação a Pedrógão. Ele passou o Natal em Pedrógão, no ano dos incêndios, o dia 25 mesmo. Foi lá dizer que não nos podíamos esquecer do que se estava a passar lá e que no ano seguinte devíamos todos ir passar férias para aquela região. Sim, lá no verão também, sim. Exato. Para além disso, fez depender a sua candidatura presidencial ao mandato seguinte, que é o atual mandato, não haver um acontecimento, não se repetir em 2018 um acontecimento semelhante ao que tinha acontecido em 2017 em Pedrógão e depois nos incêndios de outubro.
Portanto, também ao mesmo tempo, Marcelo também não é propriamente uma pessoa que se possa classificar de indiferente ao que se passa em Pedrógão. Portanto, há aqui dois lados pelos quais podemos olhar para isto. Calhou-lhe bem dizer isto, mas também não podemos negar que ele é uma pessoa que o Presidente tem tido um papel ativo a acompanhar Pedrógão. São José, e o Governo, como é que achas que foi possível que não tivesse percebido a sensibilidade do tema, estivesse ausente num primeiro momento, levou até a Ministra da Coesão a pedir desculpas ao país, à zona de Pedrógão, por causa desse esquecimento? O que é que se passou? Eu acho que há um momento em que as coisas são noticiadas e que são empoladas e depois vai-se começando a perceber contornos. E, quer dizer, isto não é uma ausência deliberada, quer do Presidente, quer do Governo. Eu vi a notícia, e ouvi na televisão, e li a notícia no público, que o Presidente da Associação das Vítimas de Pedrógão, dos incêndios, a assumir que não mandou convites, ou seja, porque não costuma mandar. O que é que se passa? Pensou que o Presidente da Câmara mandava, ou seja, não houve contactos oficiais que informassem quer o Governo, quer o Presidente da República, que aquela cerimónia ia acontecer no dia em que fazia anos o incêndio, no dia 17. E, portanto, como não houve contactos para preparar a cerimónia, nem o Governo nem o Presidente foram informados e podiam ir lá. Agora, é evidente que toda a gente sabe que o dia 17 de junho é o dia dos incêndios. Poderia ter havido, da parte do Governo ou do Presidente, iniciativa para contatar, para saber o que é que ia acontecer? Não sei, eu penso que às vezes as coisas são muito empoladas, daí a necessidade que a Ministra Ana Abrunhosa sentiu de dizer se a percepção do país foi que houve ausência e esquecimento. Eu peço desculpa porque não era essa a nossa intenção. Porque a cerimónia estava a ser preparada, como foi, para uns dias depois. Provavelmente por compatibilidades de agenda, não faço ideia. Deixa-me só aqui dar uma nota. Naquele dia, no dia 17, ao final da manhã, nós ligámos para o gabinete do Primeiro-Ministro para saber se há alguém lá e eles remeteram para o Ministério das Infraestruturas, João Que Galamba, é o mais uma dono vez. da obra. Que é E o dono depois da o obra. Ministério das Infraestruturas remeteu-nos para a IP, a Infraestruturas Portugal, que era a dona da obra, que é quem pagou 2,8 milhões de euros pelo memorial. Portanto, o Governo sabia que aquilo ia acontecer. Aquilo é uma obra do Governo. Sim, A pronto, Infraestruturas de Portugal é uma empresa pública que depende do Ministro João Galamba, portanto. Pronto, mas eu acho que... O Governo, A culpa é de João tinha que Galamba. saber. Vamos chegar à conclusão. Eu não estou a dizer isso, eu não gosto de falar em culpas. Epá. Penso que a cerimónia realizou-se uns dias depois. Pronto, olha, é mais uma situação que cria desgaste no Governo, mas agora também isso já é o cotidiano, não é? Isso tornou-se no cotidiano, porque estamos sempre a descobrir situações que criam um desgaste no Governo e o Governo também não se consegue livrar delas. Então vamos aqui a mais outro desgaste, este causado pelo BCE, pela Christine Lagarde. Leonete, os portugueses têm razão para ficar pessimistas com o discurso que a Christine Lagarde fez em Sintra, isto porque ao mesmo tempo o Governo tenta passar confiança e otimismo de que há um crescimento da economia, mas depois surge uma espécie de balde de água fria. Sim, eu não sei até que ponto é que os portugueses comuns acompanham estas declarações e fazem estas antevisões. Mas os políticos portugueses têm estado muito atentos àquilo que se está a passar em Sintra e fizeram algumas declarações relevantes a este propósito. E antecipadamente o Presidente da República mostrou-se muito curioso sobre o que ia acontecer em relação a isso, no momento em que as reservas norte-americanas já continham a inflação e, portanto, não a aumentaram, suspenderam os aumentos, pelo menos. E, portanto, depois da declaração de Christine Lagarde que vão continuar a aumentar as taxas de juro e que a inflação é persistente e que a culpa é dos salários e da forma como as pessoas gerem
os seus empréstimos, enfim, foram uma série de declarações surpreendentes. Marcelo Rebelo de Sousa veio pedir aos bancos centrais para terem muito cuidado nas declarações públicas sobre os juros. O próprio Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República e protocandidato presidencial, também veio, enfim, pedir aos bancos centrais de uma forma mais suave que façam, nomeadamente à nossa banca portuguesa. Houve uma intervenção do Presidente da República e do proto-candidato à Presidência da República. Foi o que eu isso, disse, exatamente. Exatamente. Era só para sublinhar. Exato. No sentido de que a banca também tem que agir e remunerar melhor os depósitos e ser menos conservadora. Na verdade, o que nós temos aqui é, na minha perspectiva, de leiga em matéria de finanças, devo dizer, mas como portuguesa e como cidadã e contribuinte, sinto que vivemos numa nova era de austeridade. É uma austeridade 2.0, em que não vai pelo lado dos cortes no salário base, vai pelo lado dos cortes no salário real, não é? Que há os apoios às famílias mais carenciadas que o Banco Central Europeu quer que sejam retirados. E, portanto, o Banco Central Europeu quer tudo. Que não aumentem os salários, que sejam retirados os apoios às famílias, mesmo as mais carenciadas, que são aquelas que os têm, e que as taxas de juros continuem e que as taxas de juros continuem a subir. Se isto não é austeridade, digam-me, porque eu sou leiga sobre estas matérias, mas tenho um bolso, como toda a gente, que é bastante sensível às oscilações. Marta, elucida-nos agora. O Mário Centeno, depois destas declarações, Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, deu uma entrevista e quis falar até, ele fala muito em comparação com o seu antecessor, de algum modo para enquadrar as preocupações do BCE. Como é que viste essa entrevista de Mário Centeno e achas que houve nele alguma preocupação realmente de explicar esta austeridade, como diz a Leonete? Deixa-me só aqui voltar a pegar numa coisa que a Leonete disse que é interessante, que é esta austeridade 2.0, que nós podemos chamar, tem uma diferença face às anteriores. É que nas anteriores nós podíamos, como eleitores, penalizar quem aplicasse a austeridade. Sim. Quem aplicava, se nós líamos assim, que era uma austeridade, nós podíamos ir lá votar e não votávamos mais naquela pessoa. Neste caso nós não podemos, porque ela é decidida no BCE e nós não votamos na Presidente do BCE e, portanto, ficamos aqui um bocadinho mais limitados. Ficamos, sim, mas, por outro lado, sabemos que o Governo tem uma previsão de excedente orçamental bastante grande, portanto vamos ver o que é que acontece. Sim, mas também, agora o Governo ainda não falou muito sobre esta questão, parece, mas ainda não reagiu muito a estas novas declarações de Christine Lagarde. Mas anteriormente, e a forma como o Governo se tem posicionado, e o Presidente da República agora também vai um pouco ao encontro disso, é um pouco, Christine Lagarde faz o papel dela, nós fazemos o nosso. O nosso papel é diferente, portanto, até há aqui quase uma oportunidade para o Governo de se mostrar como um elemento que vai, de certa forma, ajudar as famílias, evidenciando isso. Claro que ajuda, tem havido medidas, nós conhecemos as medidas, mas tem havido... Contra a vontade do BCE. Contra a vontade, sim, do género. Eu lembro-me de Fernando Medina dizer isto numa conferência de imprensa no Ministério das Finanças e dizer, cada um faz o seu papel, nós temos o nosso, pronto. E é isto. E, portanto, isto até acaba por ser quase favorável do ponto de vista da mensagem política para o Governo. Relativamente à entrevista de Mário Centeno, a entrevista que eu deu numa altura muito boa, porque foi mesmo no fecho do Fórum do BCE e, portanto, Centeno já podia comentar tudo à vontade. O Governador do Banco de Portugal, o que ele quis, de certa forma, foi matizar o discurso da Presidente do BCE, que ao dizer que a inflação ia ser persistente e que havia um novo aumento de taxas de juros mais que provável, ele começou a falar já da descida das taxas de juros, apontou um momento, que é setembro, mas ele também informou uma coisa, que é, elas nunca vão descer a um ritmo tão rápido como elas subiram. Portanto, mesmo que se consiga fazer ali uma pausa e haja ali uma espécie de um planalto, nós vamos ficar no planalto e descer assim muito devagarinho, enquanto que até agora estivemos ali a subir em esforço. Depois, há ali outra coisa no discurso dele que também me pareceu interessante na entrevista, nas coisas que ele foi dizendo, que foi, de certa forma, ele tentou defender o papel dos bancos. Porque os bancos têm sido muito acusados de não estarem a remunerar os depósitos da mesma forma como estão a cobrar juros pelos empréstimos à habitação, e o que ele explicou foi que os depósitos têm andado a subir, não se vê muito, mas eles têm andado a subir. Ele tem andado a falar sobre isso, começou a falar sobre isso em outubro do ano passado, da necessidade dos bancos remunerarem as poupanças, e tem notado subidas.
Para além disso, lembrou que hoje os bancos estão mais preparados e menos expostos. O crédito mal parado que existe nos bancos é muito menor do que existia na crise financeira. E também, para além disso, a capacidade que os bancos hoje têm, estão menos expostos no sentido em que eles não comprometem tanto os depósitos que têm para o crédito que têm que dar, como aconteceu em momentos anteriores. Ou seja, isto significa que os bancos deixaram de ser um risco para os portugueses. Se os portugueses antes poderiam esperar que a qualquer momento um governo... Estão a agir de uma forma mais cautelosa, ao contrário do passado. É o que Exatamente, sim. Que a banca está mais preparada, está mais sólida, a banca pode ajudar mais e os portugueses já não podem esperar que a qualquer momento alguém lhes diga: olhem, vai ser preciso ajudar a banca. Basicamente foi estas duas mensagens que ele tentou passar e ele no fim rematou dizendo que a política que ele adotou, o Banco de Portugal, é diferente do anterior governador Carlos Costa, porque ele adotou uma política de proximidade e de confiança. E de proximidade e de confiança existe também explicar. Eu acho que também é isto que justifica que ele esteja... Exatamente, que ele esteja constantemente a fazer intervenções. Com este perfil. Exato, ele deu agora uma entrevista à RTP, escreveu um artigo de opinião que nós publicámos no Público na semana passada. Ele está constantemente em deslocações. No ano passado deu 17 entrevistas. Pronto, está constantemente em deslocações para vários pontos do país, norte, sul, ilhas, vai explicar, vai falar com estudantes, vai falar em colóquios. E ele está constantemente nisto, e é uma coisa um pouco diferente. E ele usa um bocado estes espaços também para enquadrar o que o Banco Central Europeu tem vindo a decidir e que, obviamente, penaliza as pessoas, sem comprometer, obviamente, o papel dele, que também não pode revelar o que é que vai acontecer, até porque eles nas reuniões do BCE decidem conforme o que acontece naquele momento, com a informação que têm naquele momento. Olha, e por falar em informação de momento, acabou de nos chegar enquanto estávamos aqui a gravar, as previsões para a Espanha, não é? As previsões não, a meta da inflação para a Espanha, em Espanha caiu para 1,9. Ou seja, ainda ontem a Christine Lagarde dizia que ia ser uma inflação persistente e já hoje a Espanha, aqui a nossa vizinha, conseguiu baixar para menos, a inflação para menos do que aquilo que é a meta do BCE para o próximo ano, que é 2%. Ou seja, também parece que há algum desfazamento, às vezes bastante acentuado, entre as previsões do BCE, que já não é a primeira vez que falham redondamente, e há alguma realidade. E, portanto, acho que há uma projeção mais austera da parte do BCE do que alguma realidade vem a demonstrar. Eu acho que amanhã vai haver as nossas, não é? Sim, vai haver dados. O ponto de situação sobre a nossa inflação. Para fechar, São José, vamos ao público notório. Começamos por ti? Sim. Portanto, eu trago uma notícia que o público publicou ontem à tarde, que é que o Presidente da República se associou e vai integrar a Comissão de Honra, a Comissão de Honra de uma cerimónia que está a ser preparada para uma celebração, porque não é uma cerimónia só, que se vai realizar em 2025 e 2026, que é o assinalar do 5º centenário dos 500 anos do início da perseguição dos portugueses ciganos. Eu acho que isto é importante, não só que se faça esta celebração, como o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República também vai integrar, porque de facto há uma... Eu não falo só tanto na reparação, há que começar a falar disto, há que começar a olhar para o problema da integração dos ciganos na sociedade portuguesa, que é uma forma de racismo e de xenofobia extrema, e se não se começar a falar do assunto, o problema não se resolve, mantém-se, e não estou a dizer que se vá resolver, não há páginas de mágica, mas penso que temos que começar a abordar este assunto e que as altas instituições do Estado, os órgãos de soberania estarem associados a esta celebração, que é muito importante. É um bom sinal e é a primeira vez, realmente. Leonete? Também tem a ver com o Presidente da República, o meu público notório tem a ver com Passou Bem, que Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de dar perante as câmaras de televisão e de fotógrafos e jornalistas ao Ministro João Galamba, aquele que o Presidente da República queria ver fora do governo. E eu penso que é um gesto bastante simbólico
que Marcelo Rebelo de Sousa não praticou impunemente, ele quer marcar aqui um ponto de Tréguas. acalmia. Portanto, ou seja, toda esta fase que começou pelo menos em dezembro, mas vamos marcar em dezembro porque foi onde de facto tudo começou a fervilhar, que culminou nas relações, não vou dizer, não é um corte de relações, obviamente que não é, mas há uma mudança radical nas relações entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa desde então, desde a recusa de António Costa em demitir o ministro João Galamba, e eu penso que há aqui umas tréguas nessas relações e que vai haver uma certa normalização das relações agora ao longo do próximo ano, pelo menos até às europeias, e depois on verra. Marta. Olha, o meu não é do Presidente da República. É do Parlamento. É de uma notícia que nós publicámos e que tem alguns dados curiosos que para mim até foram surpreendentes sobre os poderes que os presidentes dos parlamentos na Europa têm relativamente à imposição de disciplina no Parlamento para partidos ou deputados que se manifestam de uma forma considerada ou que pode ser considerada inadequada. E existe um caso que me chamou particularmente a atenção, que é, na Alemanha, o presidente do Parlamento pode impor uma multa a um deputado que se porte mal, digamos assim, de 1.000 euros, caso ele se porte mal e, portanto, há multas, pronto. E eu achei curioso, porque cá não há nada disso e isto é o caso oposto, parece-me. Bom, se isso fosse adotado cá. Exato. Onde é que nós já estávamos? Exatamente. Aqui o Parlamento decidiu não decidir. Exato. Bom, esta semana ficamos por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Até breve. Até para a semana. Até breve. O público fica no ouvido.